Carla é do Mundo Adaptado. Então, Carla, te dou as vezes aqui no nosso espaço. Tá, vamos lá. Bom, pessoal, agora para o Instagram, né? Falar um pouquinho da Letícia. A Letícia, ela é advogada, pós-graduanda em Inclusão e Direito da Pessoa com Deficiência, fundadora do perfil Crianças Especiais. Hoje a nossa live, então, é sobre o BPC, né? A gente vai tirar muitas dúvidas aqui. Se vocês tiverem dúvidas e quiserem anotar, né, escrever ali nos comentários, também fiquem à vontade. A gente, na medida do possível, vai respondendo. E é isso aí. Podemos começar, Lê. Vamos lá. Boa noite a todos. Todo mundo acaba me vendo mais no Instagram, aqui no Facebook normalmente eu não apareço, apareço só no grupo, né? Não sei se vocês sabem, nós temos um grupo vinculado à página, que é um grupo chamado Crianças Especiais. Normalmente eu faço live lá, eu sou bem mais ativa, mas agora a gente está começando a vir para cá também, tá? Eu gostaria de dar boa noite a todos. E hoje a gente vai falar de um tema que muitas pessoas estão nos perguntando sempre, que é o BPC. Porque há muitas dúvidas sobre isso, né, Carla? Inclusive, quando a gente estava discutindo para fazer a... Eu tô tentando falar nas duas câmeras, é difícil, né? Fico imaginando se como é que lidam com isso. Então, eu vou tentar até pôr esse aqui um do lado do outro para ficar... Só tô com medo da microfonia. Eu acho que assim fica melhor, né? Eu fico olhando para os dois ao mesmo tempo. E o que eu gostaria de falar é que, assim, muitas pessoas ficam nos questionando do BPC, porque a gente está passando a informação sobre o BPC, o benefício da prestação continuada, que normalmente as pessoas chamam de LOAS também, porque o BPC ele foi instituído pelo LOAS, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E o que que acontece? Muitos paizinhos, muitas mãezinhas do grupo, eles vêm questionando a gente, mas espera aí, eu tenho um filho com síndrome de Down. Ele tem deficiência? Então as pessoas acabam não identificando o que que é deficiência, se não é deficiência, até para requerer o benefício. Então a gente tem que informar que o BPC é um benefício para pessoas com deficiência, para síndrome de Down, inclusive autismo, que quando foi instituída a Lei Berenice Piana, a pessoa com autismo foi equiparada à pessoa com deficiência, então as pessoas com autismo também têm esse direito, que é o BPC. Então a gente tem que trazer essas informações porque tem muita gente que tem dúvida ainda. E a maioria das pessoas são as pessoas em vulnerabilidade, né? Mas a gente tem que trazer essa informação. Aqui no Facebook, o Facebook atinge muito mais pessoas. Nosso Facebook é enorme, né? Nosso Facebook é gigante e a gente está querendo agora chegar a essas pessoas. E no grupo a gente já consegue chegar um pouquinho e agora também estamos conseguindo chegar. Vamos usar a página para chegar também, além do Instagram, né? Até para quem não conhece, né, a página do Facebook do Crianças Especiais, lá tem mais de 3 milhões de seguidores, então realmente é muita gente. Então eu acho que a gente pode começar assim do comecinho mesmo, né, para quem ainda não sabe, né, ou quer entender um pouquinho melhor o que é o BPC, né? Então assim, O BPC é um valor concedido pelo governo, dado a famílias que recebem, que têm renda menor que um quarto de salário mínimo por pessoa, per capita, por pessoa da família. Então, quantas pessoas moram na sua casa? 3 pessoas? Então, são três per capita, 3 cabeças. Então, são 3 pessoas. Então, você vai pegar a renda da família e dividir pelo número das pessoas que vivem na sua casa. Então, esse é um grande questionamento. Há pouco tempo atrás, houve uma aprovação de um projeto de lei instituindo o BPC, o aumento do BPC para meio salário mínimo. O que aconteceu? Não acabou dando sequência a isso. Por quê? Porque não foi informada da onde sairia o recurso para pagar essas pessoas. Então, teve a intervenção do STF, teve intervenção do Tribunal de Contas. Por quê? Porque quando você aprova uma lei, você tem que saber da onde é a origem do recurso, da onde que sai o dinheiro para poder pagar as pessoas. E não foi feito isso. E agora, então não está em discussão isso, e tem também um outro projeto de lei que está aguardando falar sobre isso. E tinha um outro projeto de lei que foi indeferido por conta disso, por não apresentar de onde vai sair o recurso.
E qual é o valor desse recurso, o valor de recebimento? Eu vou te fazendo as perguntas assim básicas, né? Por mais de que muitas respostas Por eu já exemplo, sei, mas é por importante a gente deixar registrado aqui. é aproximadamente R$ 260. É um quarto de salário mínimo. Mais ou menos R$ 260. Passou R$ 1, você perde esse direito. Então, teve alguns casos que a gente acompanhou lá no grupo que teve mãe que perdeu o benefício por causa de R$ 8. Mas, R$ 8. mas o valor que a pessoa vai receber Ah, é o um valor salário mínimo. é um salário mínimo durante 12 prestações. Há um grande questionamento em relação ao 13º em relação ao BPC. Mas não tem 13º. Por quê? Porque a lei que teve um projeto de lei, ele foi aprovado e o governo teria um prazo para aprovar essa lei, né? Sancionar essa lei. E não foi sancionado, foi na véspera da pandemia. Esse tinha da indicação de onde seria o recurso e acabou perdendo o objeto. Ainda tem algumas articulações para que seja mantido o 13º, mas não há ainda nenhuma legislação que verse sobre o 13º do BPC. Tá, Apesar, entendi. e uma coisa vale a pena fazer um alerta, que tem alguns sites sensacionalistas que andam colocando umas coisas assim para enganar a população, fazendo chamadas, e a hora que você vai ler não é necessariamente isso, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você vê no YouTube, com aquilo que você vê em posts e na internet, porque às vezes a pessoa escreve um negócio com um título sensacionalista e, na verdade, quando você vai ler o texto, não é aquilo que você está É, imaginando. Então, é sempre importante ler, né? só recapitulando, a renda para você obter o BPC é um quarto de salário mínimo por membro da família, por renda per capita, e você vai receber um salário mínimo e para isso, e não existe 13º para o BPC. Joia. Até o Tem, momento, a gente espera que haja, né? sim. Tem uma pergunta aqui, e eu acho que vem de encontro com a próxima pergunta que eu vou fazer. Vou fazer a próxima então e já emendo com essa. Hum. Posso trabalhar meu filho recebendo o BPC? Né? Então, enfim, e aí Ah, tem essa pergunta aqui, ó. Uma pergunta, né? A Esther, tem uma criança com Down, dê entrada no BPC, dei entrada no BPC, eu estou desempregada, meu marido desempregado, levei os documentos, mas não foi aprovado. Mas ela nem passou pela perícia. Ela não sabe o porquê. sim. Tem correlação as duas? De repente você pode. Eu acho que, enfim, aqui na verdade eu não tinha lido que os dois estavam desempregados, né? Mas assim, posso trabalhar com meu filho recebendo o Vamos lá. BPC? Posso estar empregada, né? Então, Primeiro. o que que acontece? Você pode trabalhar, o problema é que as pessoas, elas não se atentam na questão da renda. É a renda bruta. Então, por exemplo, mas meu marido com desconto recebe R$ 1.200. Mas não importa, para o BPC vai importar a renda bruta, o valor total que está lá na carteira dele. Entendeu? Por exemplo, ele recebe R$ 1.400 e são 4 pessoas na sua família. A hora que for dividir esse valor, vai R$ 1.200 para ficar uma conta mais fácil. R$ 1.200 são 4 pessoas na família, a renda per capita vai ser R$ 300. Mas com desconto dá 200 e pouco, né? Porque tem o vale alimentação, tem isso aqui, mas não importa, o que vale é a renda bruta. Então você acaba perdendo benefício. E assim, algumas pessoas, o que acontece? Elas esquecem que o sistema do governo ele é tudo automatizado, ele é todo integrado. Agora, quando houve o auxílio emergencial, a antecipação do BPC, as pessoas conseguiram ter essa certeza, porque às vezes as pessoas omitem alguma informação, porque é difícil, gente. O gasto de uma pessoa com deficiência é no mínimo 3 vezes maior do que o gasto de uma pessoa que não tem deficiência. Então, é sub-humano você falar que uma pessoa, R$ 260, a pessoa vive quase em miserabilidade social. A pessoa vive quase na miséria. E Né? assim, às vezes acontece essa omissão, mas daí o governo consegue constatar isso. Então, daí agora a gente cai no segundo caso que você questionou, da Esther, que ela e o marido estavam desempregados. O que acontece? Normalmente existe um rito para você
passar em todo o procedimento, todo o processo para você obter o seu BPC. Antes você pegava, você apresentava os documentos, era feita a análise documental, depois a análise da perícia, se houvesse necessidade de assistência social, tudo. Havia essa análise. O que aconteceu? Foi instituída há poucos dias, no dia 18 de setembro, a portaria conjunta número 7. É uma portaria que foi instituída pela o INSS junto com o Ministério da Cidadania. Nessa portaria, agora o que eles estabeleceram? Que pode ser analisado fora dessa ordem. Então, por exemplo, se você deu a entrada, analisou a documentação, se for indeferido já a documentação, você nem vai para a perícia. E vice-versa. Se você passar na perícia e já foi indeferido, você nem vai para a documentação. Por quê? Porque daí vai facilitar o processo deles. Entendeu? E o que está acontecendo? Agora, o que está acontecendo? Agora, para você acessar, né, a partir dessa portaria conjunta número 7, agora, para você acessar seus dados, tudo que você vai fazer agora é mediante senha, certificado digital. Quem não tem senha, vai ser com impressão digital. Mas, assim, vai ser tudo verificado para evitar fraude. Então, por exemplo, não vai ser necessário mais documentos originais. Mas, se houver necessidade, eles podem requerer. Mas, necessariamente, para você dar entrada no benefício, não vai haver necessidade disso. Então, houveram algumas modificações com essa portaria número 7, que, inclusive, tem muitas pessoas que estão meio inconformados com isso, inclusive que a avaliação não seria pelo perito do INSS, seria pelo perito médico federal, que tinha sido instituído pela Lei 13.846 de 2019, mas na portaria que regulamenta mesmo, nada havia se falado. Então, agora vai ter um outro personagem, né, que é o perito médico federal, para poder fazer essa avaliação. E tem algumas pessoas que questionam essa nova figura, né? Mas agora mudaram algumas coisas com essa portaria número 7. Inclusive agora esse acesso digital, que agora você só vai acessar com login e senha. Para quê? Para evitar fraude, né? Porque uma coisa que muitas coisas que a gente percebe, e a gente, nesse negócio do BPC, na antecipação do BPC nós pudemos avaliar, é que algumas informações são desencontradas. E quantas vezes a gente estava ajudando, eu estava tentando ajudar as pessoas, porque a gente fez não aqui, né, lá no grupo, né, que a gente só foi passando informação, mas lá no grupo nós fazíamos live com as famílias para passar as informações que a gente estava recebendo, estava estudando sobre o governo. E a gente foi passando essas informações. Né? E lá a gente constatou que teve algumas pessoas que a gente perguntava: você tem algum contrato de prestação de serviço? Você não tenho. Daí você ia descobrir a pessoa era prestadora de serviço do município. Ela era professora de Libras do município. Ela tinha um contrato. Mas foi encerrado o contrato. Foi encerrado quando? Dia 31 de maio. Mas então, no dia que você deu entrada, no dia 6 de abril, você tinha esse contrato. Então a gente tem que saber, a gente tem que garantir os direitos das pessoas com deficiência que precisam, mas a gente tem que saber que o governo está esperto, que o governo que não adianta mentir, que você vai ser pego. E agora... Os dados são cruzados, né? E agora, inclusive com essa portaria, eles deixam claramente que eles vão cruzar as bases de informação. Sim, então, com certeza. Isso. Tem uma pergunta aqui, mais uma, né? Meu filho tem 23 anos, é esquizoafetivo. Não consigo aposentar ele. Adquiriu a doença aos 13 anos. Tive que parar de trabalhar para cuidar dele. A advogada me instruiu pagar INSS dele. O que devo fazer? Então, você precisa ver se essa patologia se enquadra na pessoa com deficiência. Se enquadrar na pessoa com deficiência, você pode requerer o BPC. Se você já passou por uma advogada, eu não posso desmentir a colega. Se a advogada te orientou a recolher o INSS dele, você recolhe. Fica ao seu critério ou não. Uma coisa que eu gosto de deixar claro é que qualquer informação que eu passo a informação com toda atenção. Mas se há outro colega constituído num processo, se outro colega foi consultado, eu mantenho o que o colega disse. E até mesmo, né, Letícia, a gente precisa entender se essa realmente
patologia se enquadra na pessoa com deficiência, porque quem vai definir isso provavelmente é o neuro, né? É o neuro, é o médico, não é nem, É o não sei qual, médico, é o médico. porque inclusive agora durante a pandemia, como não estava havendo a perícia, foi aberta a prerrogativa de você anexar o laudo de um médico particular no meu INSS. Agora, com esse aplicativo do meu INSS, vai facilitar muito as coisas. Sim, daí você fala, Letícia, vai facilitar? Vai super facilitar, mas a gente esquece que existem pessoas que não têm o conhecimento, tem pessoas que não têm essa ferramenta e tem pessoas. É isso que a gente trabalha lá, de capacitar e treinar essas pessoas para conseguir isso. Mas a gente tem pessoas que nem têm acesso a esse momento que nós estamos tendo agora, de passar essas informações. Então, para essas pessoas, tem que ter outro mecanismo para que elas possam ter o seu direito garantido. Sim. A Érica que perguntou: meu filho recebe BPC, posso trabalhar contratada? Então, você pode, tudo vai depender de qual a renda per capita da sua família. Por exemplo, Érica, mora na sua casa 7 pessoas, você vai receber R$ 1.200. Qual vai ser a renda per capita? Entendeu? Vai, 1.400 para ficar mais fácil. 1.400, moram 7 pessoas, a renda per capita por pessoa da sua família é 200. Então, você atende os requisitos. Gente, é tudo uma conta é tudo questão de conta matemática simples. Sabe? E outra coisa, uma coisa que vale a pena falar, que veio, que foi instituída por essa portaria número 7. Antigamente, há pouco tempo atrás, tinha uma ação civil pública que determinava que as despesas obtidas com a pessoa com deficiência poderiam ser abatidas da renda da família para obtenção do BPC. Então, por exemplo, você ganhava R$ 1.200, e daí você gastava 200 de remédio, 100 de fralda, você podia bater esse valor para chegar num X. Mas tem um detalhe, tanto na ação civil pública quanto nessa portaria. O detalhe é o seguinte, que para você poder fazer esse abatimento, não é simplesmente, eu precisei, eu comprei, não. Você tem que precisar, você tem que comprar, tem que haver prescrição médica. Não adianta você querer comprar da sua cabeça, tem que ter uma prescrição médica e você tem que ter a negativa do SUS que você não obteve isso. Letícia, como é que eu vou conseguir o SUS? O SUS normalmente não me dá negativa. Gente, protocolo. Protocolo, tudo protocolo. Você vai fazer o requerimento, não quero assinar. Então, manda uma cartinha pro correio, Sedex com a R, sabe? Você vai tentar protocolar a Para negativa. comprovar, né? É para Isso, comprovar. normalmente eles demoram para receber. Sempre quando vocês forem falar com um órgão governamental, essa orientação que eu sempre passo. Qualquer órgão governamental que você vá falar, tudo você protocola. Porque ninguém vai acreditar na sua palavra no final. Eu acredito em você, mas muita gente não vai acreditar. Eu posso até acreditar em você, mas quem precisa acreditar vai acabar não acreditando. Então, documenta tudo. E sempre te entrega uma cópia, entrega original e tira uma cópia autenticada para que você fique resguardado nos seus direitos. Ok? Tem mais uma pergunta aqui, mas eu não entendi. Veja se você consegue compreender o que ele quis dizer. Aqui posso fazer uma pergunta? PCD pode Pessoa... pedir o BPC sozinho? Pessoa com deficiência pode pedir o BPC Pode, sozinho? pode. Você não precisa, não necessariamente você precisa ter um responsável legal para isso. Tá. Pode. E sobre a antecipação do BPC, Lê, como que funciona? Esse tema é um tema bem complicado. Vamos lá. Eu não sei se vocês perceberam que não foi dito quase nada. As coisas que foram ditas sobre a antecipação do BPC foram 3 pessoas só que falaram sobre isso, que fui eu, a doutora Carla Bertin e a doutora Michele Siqueira. Parece que é esse povo, esse público que estava aguardando o BPC são os esquecidos da sociedade. Por quê? Porque não saiu quase nada. Quase nada. As informações que nós tivemos, nós fomos caçando, trocando figurinha para poder passar essas informações para os nossos seguidores, porque não existia nada. O que aconteceu? A antecipação do BPC foi um benefício instituído junto com a lei do auxílio emergencial, que consistia em o quê? Em antecipar R$ 600
para as pessoas que estavam na fila do benefício, do BPC, até que os processos delas fossem julgados, fossem analisados. O que aconteceu? Saiu uma lista gigantesca com o nome de muitas pessoas e outras pessoas não saíram. E houveram pessoas que necessariamente a informação que elas tiveram foi a seguinte, simplesmente você tem que aguardar a perícia. E não recebeu nada. Então, foi muito complicado. Mas grande parte da população recebeu esses R$ 600 de antecipação. Por que é chamado antecipação? Porque o governo vai te antecipar esses R$ 600 e quando for deferido o seu processo, conseguiu o BPC. Peraí, vamos fazer uma conta simples. Eu dei entrada no BPC em janeiro de 2020, então eu teria que receber 1.045. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Eu teria 9 mil mais ou menos. Vamos fazer conta com zeros no final para facilitar. Eu teria 9 mil para receber. Mas eu recebi 7 parcelas, vai dar 7 parcelas. 7 parcelas de 600, 5 parcelas de R$ 600. Vou fazer a conta que depois eu explico os outros detalhes. Eu recebi 5 parcelas de R$ 600, recebi 3 mil. Então, quando você for... Porque quando você tem o seu benefício deferido, você recebe tudo de uma vez. O INSS deferiu, você recebe os R$ 9 mil de uma vez. Ok? Assim que você receber esses R$ 9 mil, eles vão descontar esses 3 mil que já te anteciparam. Mas Letícia, doutora Letícia, meu benefício foi indeferido, vou ter que devolver. Não, você não vai ter que devolver, ok? Fica tranquilo, acalenta seu coração que você não vai ter que devolver nada, ok? E outra coisa, uma peculiaridade, ele foi instituído junto com a lei do auxílio emergencial. O auxílio emergencial foi prorrogado até dezembro. No entanto, a antecipação do BPC, a portaria aqui que versava sobre ela só prorrogou a antecipação do BPC até 31 de outubro. Então, as famílias vão receber até 31 de outubro R$ 600. Então, até então, a antecipação do BPC e o auxílio emergencial elas estavam todas elas foram instituídas pela mesma lei, toda vez que saiu uma determinação de uma coisa, saía da outra. Mas agora eles separaram. Então, a antecipação do BPC, gente, só vai até 31 de outubro. Ok? Atentem-se a isso. E o valor é R$ 600 até 31 de outubro. Já que você comentou em devoluções, né? Isso pode acontecer e se pode, em quais momentos, né? Que a pessoa tem que devolver o valor do BPC? Então, acontece isso. Eu já acompanhei uns 4 casos disso. O que acontece? O INSS vai analisar tudo, eles vão cruzar esses dados e eles vão te investigar. Mas não aconteceu comigo. Beleza, que legal que não aconteceu com você. Mas pode acontecer, então não minta. Não minta, não omita, ok? O que aconteceu? É uma mãezinha, um dos casos, exemplos, é uma mãezinha que ela tinha um filho com bastante comprometimento, uma deficiência severa. Ela era casada e ela se separou. E ela não informou o INSS que ela tinha se separado. E ela separou dele e não fez os papéis, porque ela não tinha condições. E o INSS foi vendo que o marido dela foi cada vez ganhando mais dinheiro, pagando R$ 200 de pensão, né? Isso é outra live que a gente poderia fazer sobre isso. O milagre do desaparecimento, né? Só surge um filho com deficiência, os pais somem. Eles falam que não estão preparados para lidar com a situação. Não, gente, não estou generalizando, porque tem pais maravilhosos, mas a grande maioria. Então, o INSS começou a cobrar. Ela entrou em contato comigo, desesperada, que o INSS falou para ela que ela devia R$ 60 mil. Daí ela conseguiu comprovar que a renda que ela tinha separado do marido, a assistência social foi no bairro, na casa dela, viu onde ela morava, perguntou para os vizinhos. Então, assistente social vai mesmo na sua casa. Sim. Nunca foi, nunca apareceu. Mas pode ir. Pode ir. Vale a pena alertar. A assistência social foi na casa dela, viu, constatou tudo. E ela recorreu e agora ela tá guardando. Do recurso que ela fez, parte do tempo ela conseguiu se eximir. Ela estava com uma cobrança de 3 mil. Então, ela conseguiu tirar esses 80 mil. 70
7 mil dessas cobranças que estavam fazendo e agora ela está com outro recurso. Porque assim, gente, o INSS entrou com ação, te notificou falando que você tem que devolver o dinheiro. Porque se ele vê alguma irregularidade, ele vai mandar você devolver o dinheiro, isso é fato. Então, gente, fazer as coisas certas. Mandou devolver o dinheiro. Ok. Daí você não tem como devolver. Daí você vai fazer o quê? Você vai apresentar um recurso, vai explicar o que aconteceu, a sua renda, explicar que a sua renda que você separou do marido, você vai argumentar. Ele vai analisar seu caso. Daí o que aconteceu? Provavelmente ele vai indeferir ou vai analisar o que você falou. Se ele indeferiu em tudo, você tem mais um recurso para apresentar. Ok? Você tem mais um recurso na esfera administrativa, você tem mais um recurso para apresentar. E tudo isso dá para fazer pelo aplicativo, então é tranquilo. Você Tranquilo. apresenta mais um recurso. Se ele indeferiu, você só vai poder resolver isso judicialmente. Daí você tem que procurar o quê? A Defensoria Pública da União. Ok? Tem que procurar um advogado, né? Digamos assim, Sim, e não, essa é uma forma. eu oriento a Defensoria Pública da União, porque a Defensoria Pública da União, ela atende a grande parte do país por um salário, pessoas com renda até salário e meio, salário mínimo e meio, né? Então eu oriento as pessoas a procurar a Defensoria Pública ou as universidades quando elas abrirem novamente, porque as universidades de direito ajudam as pessoas a poderem fazer isso, né? Tá, vamos lá. Tem bastante perguntas, tá? Eu tô vendo. Só aqui comigo, acho que eu tenho 20, aí tem mais as que estão Ixi, eu nem entrando tô aqui, lendo né? as minhas. Eu nem tô vendo as minhas aqui. Vamos lá, É vamos lá. bastante coisa, mas a Vou gente, né, pegar vai uma tentar minha aqui. responder. Tem uma aqui que até eu tenho curiosidade, sabe? Porque já me Manda. perguntaram isso. Posso comprar carro recebendo o BPC? Grande notícia. Gente, não sei se vocês acompanharam. Pode. Pode, desde que você comprove de onde você tirou o dinheiro para comprar. Agora, se você falar, eu quero comprar e pagar com o meu BPC, gente, não tem lógica. Como que você alega para o INSS que você ganha, que a renda por pessoa para comer na tua família é 260 reais mais ou menos, como que você alega que você vai conseguir pagar pelo menos 500 reais para prestação de carro? Tem que ter uma lógica nisso. Mas o que aconteceu? Saiu uma decisão em Goiás esses dias, maravilhosa, falando o quê? Que pessoa com beneficiário do BPC pode comprar o carro. Porque a pessoa falou que uma pessoa da família ia dar o dinheiro para ela comprar o carro e mesmo assim foi indeferido. A renda não era dela, foi uma doação da família, que a família juntou dinheiro, falou, vou comprar. E daí foi indeferido o pedido dela, né, de comprar com isenção fiscal. O que ela fez? Ela entrou na justiça e conseguiu, porque na decisão foi pautada no seguinte, que quem decidia sobre essa isenção não tinha que analisar esse tipo de coisa. Porque quem analisa a renda da pessoa do BPC é quem? O INSS, não são eles. Se a pessoa aponta a fonte do recurso, não cabe a eles falarem que esse recurso não é lícito, entendeu? Não é digno Uhum. da pessoa poder receber, tá? Aqui tem, só deixa eu responder umas duas daqui. Responde. A grande dúvida, essa acho que eu vou responder umas 3 aqui, umas 4 aqui. Se eu casar, eu perco o BPC? Tem uma aqui sobre isso. Não, você não perde BPC. Agora, se o seu cônjuge, seu marido, sua esposa, tiver uma renda, vai de R$ 1.000 e você tinha mais 1.000, quantas pessoas são na sua família? 4, no caso, você foi com filho, ele foi com filho? 4 pessoas vai suplementar. Então, o que está acontecendo? Muitas pessoas, gente, eu já estou alertando e eu vou alertar de novo. Muitas pessoas, elas vivem em situação marital. O que é a situação marital? Vive em união estável. O que é união estável? Vive com combinada, vive junto, tá? E o que acontece? Ela mora com a pessoa e vive junto e ela não informa a renda do marido. Lembra que eu falei que assistente social pode aparecer na sua casa? Então, toma cuidado, né? Então, o grande questionamento, se você casar, você perde o BPC. Se você casar, a renda do seu futuro cônjuge, da pessoa que vai casar com você, vai entrar
na renda da sua família, porque lembra que eu falei que são as pessoas que vivem no mesmo teto? Inclusive um questionamento que houve, mas daí a família conseguiu comprovar. É o que acontece, sabe aquele negócio de casa de fundos? Então, na casa da frente, na casa da frente, moravam 4 pessoas. E daí, no fundo, moravam mais 4 pessoas. Daí ela falou que eram 8 pessoas na família dela para conseguir o BPC. A assistente social apareceu lá e constatou que eram só 4. Entendeu? Ela colocou os 4 do fundo. Não adianta, né? Eu acho que a sinceridade, a honestidade, ela cabe realmente em qualquer situação, né? A gente tem que pensar, né, que é um benefício, é uma ajuda, mas a gente não pode, né, pensar em tirar algum tipo de vantagem disso. Eu sei que é difícil e sei também muitas vezes que mesmo com esse benefício, a gente não consegue. Eu sou mãe também de uma criança com deficiência severa, né? Então eu acompanho e eu sei assim que as pessoas também não conseguem sobreviver muitas vezes só com esse benefício. É difícil, mas não adianta, né? A honestidade é o melhor caminho sempre. Sim, Então, é muito complicado isso, gente. Assim, a minha luta e a luta de muitas pessoas é para que seja mesmo instituído um meio salário mínimo, para que haja décimo para terceiro. todos. Inclusive um grande questionamento, não sei se surgiu, mas tenho certeza, que são os 25% que foram instituídos para os aposentados. Pessoas aposentadas, que foram contribuintes do INSS, foram aposentadas por invalidez, elas ganharam o direito de ter 25% de acréscimo do benefício para um auxílio ao cuidador, né, gente? Ah, 25% sim. R$ 200. Então as pessoas ficam perguntando, mas tem isso no BPC? Não, não tem isso no BPC. Isso é um direito das pessoas que se aposentaram por invalidez, ok? Por exemplo, vamos explicar para a pessoa entender de forma mais simples. O que seria uma pessoa que se aposentou por invalidez? Por exemplo, um moço, um rapaz, ele trabalha como motoboy, sofre um acidente, ele trabalhava numa firma, ele sofre um acidente e vai para a Caixa, vai para o INSS. Então, ele não consegue mais voltar a trabalhar porque o acidente causou uma lesão severa nele. Então, o que acontece? Ele vai ter um acréscimo de 25% na aposentadoria dele. Que isso não existe no BPC. Ok? Porque, lembrando, gente, uma coisa que vale a pena lembrar, que o BPC não é aposentadoria. Muitas pessoas me perguntam como eu faço para aposentar meu filho. Não, não é aposentar. Seu filho tem deficiência, o que você faz? Você pode pedir o BPC, mas aposentar seu filho, você pode aposentar se você pagar o INSS. Você vai pagar por muito tempo o INSS, daí você vai pedir a aposentadoria dele. Ok? E outra coisa, Carla, que muita gente, eu não sei se você vai me perguntar, que muita gente pergunta, é se as mães especiais, se as mães de crianças com deficiência, filhos com deficiência, podem recolher o INSS. Podem. Existe uma opção que elas podem recorrer. Eu não estou com o código agora, mas se alguém depois pode me mandar uma mensagem, eu falo com ela. É o código como dona de casa. Então, ela pode recolher como dona de casa, ela vai pagar 5% do salário mínimo, vai ser um valor relativamente baixo, que isso não compromete. E ela vai recolher. Ela só não vai poder aposentar por por tempo de serviço, essas coisas, mas a grande parte das aposentadorias e benefícios, salário maternidade, tudo, ela vai poder ter direito. Ah, Tá? legal. Mas e aí, assim, se acontece, de repente, ela consegue receber os dois benefícios, né? Ela consegue receber o BPC do filho e a aposentadoria, se for o caso, né, digamos assim. Sim, porque até então a renda dela é zero. A renda Uhum. dela é zero, vamos considerar esse caso. Até E o então, ela BPC é não. do filho. E o BPC do filho, até então, agora, se ela tiver uma renda, vai contar, e aí já são outros 500. Mas assim, vamos partir do que a gente vê normalmente. A mãe que larga tudo e vive com um salário mínimo de BPC, no máximo R$ 100 de pensão, né? Daí é uma questão de cálculo, mas, por exemplo, é uma mãe que tem 3 filhos, tá? Uma mãe, vamos pensar nesse caso hipotético, uma mãe que ela tem 3 filhos e vive com esse BPC do filho. Ela se aposenta. Quantas pessoas tem na família dela? 4. Qual que é a renda per capita? 260. Entendeu? E daí ela Uhum. consegue. Ela consegue.
Tem algumas perguntas aqui relacionadas a estágio e jovem aprendiz. É, basicamente assim, quem recebe o BPC pode fazer estágio supervisionado Pode, remunerado? pode. E como jovem aprendiz, também entra na mesma Pode, situação? pode. Essas duas coisas não vai entrar na renda para o BPC. Então, se a pessoa for jovem Ah, aprendiz ou tá. estagiário, não vão computar. Inclusive, na Resolução 7 fala, na Resolução 7 não, na Portaria 7 fala sobre isso, que a renda do BPC, a renda de estágio e jovem aprendiz não entra na computação de como se fosse renda Do para per o... capita, né? É, Não, não é. Então, nesse caso, o auxílio desemprego, né? Quando a pessoa é desligada de uma empresa e aí tem um período que ela fica recebendo o auxílio, nesse caso, então, também o auxílio não teria, digamos, não entraria nesse cálculo da mesma forma que o então, porque estágio? o auxílio ele é temporário, né? Uhum, Então, por exemplo, se ela vai receber o auxílio desemprego, provavelmente ela não deu entrada aí no BPC porque a renda dela era maior, né? uhum, entendi. Eu, entendeu? Aqui, uma das coisas que aqui, ó, a Vanice está perguntando: meu filho tem 20 anos, tem deficiência intelectual, tem que pedir a curatela? Não, não necessariamente para você receber o BPC você precisa de curatela. O que está acontecendo? Inclusive, eu vi uma palestra muito interessante da doutora Renata Tibiriçá, que inclusive é minha professora, ela falando, ela é defensora pública, ela falando que o entendimento da defensoria pública é que não há necessidade de curatela. Curatela é quando a pessoa com deficiência faz 21 anos e ela não ela precisa de outra pessoa para ajudá-la nas decisões que ela vai tomar. E, segundo ela, não há necessidade do INSS pedir essa curatela. Mas o que acontece? A maioria dos pais optam por solicitar a curatela, por quê? Para evitar fadiga. Porque até ela vai falar que não precisa, que existe normativa que não é obrigatório, daí a INSS vai voltar. Então, alguns pais eles preferem, já dou a curatela, já levo a curatela, que daí eu já fico livre. Mas segundo o que consta no ordenamento jurídico, segundo consta nas leis, inclusive essa palestra da doutora Renata, que eu achei fantástica, ela explicando que não há necessidade, não há necessidade, né, Tá, da curatela. Essa era a entendi. pergunta deixa eu ver aqui, da Vanice, né? Tem mais algumas aqui? Ah, e outra coisa, uma coisa que vale a pena a gente falar, que estamos falando aqui, sobre o corte que a pessoa recebeu BPC, recebeu Bolsa Família, e Obrigada. cortaram. É ela e mais 4 filhos, têm o direito de receber o Bolsa? Vamos lá. Os critérios de recebimento do BPC são uns e do Bolsa são outros. O Bolsa, quando você recebe o Bolsa, não entra como base de cálculo como renda para você receber o BPC. Então, por exemplo, você recebe R$ 100 de pensão, mas sendo Bolsa não vai contar na renda. Mas o que acontece? O que acontece? Algumas pessoas, o Bolsa é para pessoas que têm renda de até R$ 89 por pessoas. O critério do Bolsa é diferente do critério do BPC. Então, você não perde o Bolsa porque você recebeu o BPC, você perde o Bolsa porque agora você está ganhando 1.045 dividido por 5, quanto que é no caso da pessoa que está falando? Calcular com 1.000 redondo, é 200. Então, o BPC entra na base de cálculo do Bolsa, mas o Bolsa não entra na base de cálculo do BPC. Parece complicado, mas não é tão complicado assim. Vamos lá, esse Bolsa Família é uma coisa assim que é bem complicado, tá? O Bolsa mesmo são pessoas que tá tudo ok aqui. São pessoas que vivem em Pode falar. miserabilidade social. Letícia, o que é essa palavra difícil? É gente que vive na miséria praticamente, porque R$ 89 não é nenhum aquele mercado para comprar leite, pão, né? É aquele mercado mínimo. Então, o que acontece? Você informa para o governo que você recebe R$ 89. Daí o que acontece? Você pediu o BPC. O BPC, você vai receber 1.045. Qual vai ser a renda per capita com 5 pessoas da sua família? 200. Se a renda per capita é 200, você já perde os 89 do Bolsa. Entendeu? Agora, são
vai, R$ 1.000, são 10 pessoas da minha família, daí você não perde o bolso. Mas daí acontece aquilo que aconteceu, que a mulher colocou os vizinhos dos fundos, foi colocando as pessoas e foi colocando a assistente social. Sim, Entendeu? com certeza. Uhum. Tem uma pergunta aqui que foi lá no Instagram. Hum. Eu fui na agência no passado com o laudo da Neuro para fazer a solicitação do BPC. Me disseram que tinha que baixar o app, fazer o cadastro, mas que acabei fazendo no meu nome. Acho que ela fez o cadastro em nome dela e não do filho. E porque ela pensou que pela filha ser uma criança, né, tinha que ser em nome dela. E ela precisa corrigir agora, né? Então, o que ela faz? Como ela faz Para isso? corrigir, primeira coisa, um dos primeiros requisitos, isso a gente já devia ter falado. O primeiro requisito para você receber o BPC, primeiro, é você estar na base do cadastro único, tá? O que é cadastro único? É uma base do governo, onde você se inscreve e fala que você é uma pessoa em situação de miserabilidade social, você vai informar sua renda, você vai... Nesse cadastro, vai ter todas as informações, o nome das pessoas. Por exemplo, vai a Carla, vai estar o Léo, o marido da Carla, tá? E o Léo, por exemplo, é a pessoa com deficiência. Quando você vai fazer a requisição do benefício, é para a pessoa com deficiência, não é da Carla. A Carla é só meramente representante dessa pessoa, ok? Então, a Carla, ela vai lá, coloca os dados do filho dela. Se tem algum problema no sistema, agora, não é que o problema tá no INSS, o problema está... ela fez o nome dela. Ela tem que ir no INSS atualizar isso, atualizar o cadastro único e atualizar isso. São bases de dados E importantes. aí, e aí é legal até você falar sobre questões de falecimento, né? Se o beneficiário, né, no caso o beneficiário ou a criança ou a pessoa com deficiência vier a falecer, tem direito à pensão por morte, aquela, Não né? tem. Não tem, porque, gente, o BPC é um benefício, ele é um auxílio. O auxílio não tem as outras prerrogativas que tem de um segurado. O que é segurado? Segurado é alguém que paga o INSS, ok? Então, ele não tem pensão por morte. E daí, o que acontece? Um dos grandes questionamentos... Teve esse questionamento há pouco tempo no grupo. Meu filho faleceu, o que eu faço? Seu benefício vai ser automaticamente cancelado, porque os cartórios de registro de pessoas está vinculado com o INSS. Morreu a pessoa, extinguiu o benefício, Por ok? isso que é importante pagar o INSS, né? Não tem problema a pessoa pagar o INSS, Não, né? não tem, mas, por exemplo, quem precisa do BPC, as pessoas que precisam, é um direito delas. Se a renda dela for abaixo de 1.289, recolhe. Não recolhe, não, ela vai receber o BPC. Agora, se a pessoa tiver uma condição de vida, vale mais a pena ela recolher o INSS para ter uma garantia no futuro. Uhum. E assim precisar, né? Sim, com certeza. Vamos ver aqui. Tem mais alguma aí? Aqui ainda tem bastante. Tem um monte aqui. Eu pedi o BPC da minha filha, já enviei a documentação mais 5 anos, 5 meses. Não deram resposta. Será que acontece? Demora mesmo, Denise. Demora muito. E o que vocês podem fazer? Dica das colegas lá do grupo, dica para vocês. O que vocês podem fazer? Ouvidoria do INSS. Você vai dar um Google, procurar o telefone ouvidoria, você vai dar, ou escrever ouvidoria do INSS. Olha, daí você vai ligar lá. Olha, eu tenho um processo tal, pedido tal, não aconteceu nada. Eu queria abrir uma reclamação, porque tá demorando tanto, por aí não poderia demorar tanto, tá? Daí a pessoa vai anotar essa reclamação. Daqui 5 dias não teve resposta, você liga de novo. Daí você vai ver como as coisas vão funcionar. Porque você vai ter. Ouvidoria é ótimo. Eu adoro uma ouvidoria, acho que funciona. Inclusive, com o auxílio emergencial, as pessoas lá do grupo e as pessoas até da página que a gente compartilha a informação, todo mundo que entrou em contato com a ouvidoria, todo mundo que foi dando. Pessoal que foi atrás dos seus direitos, conseguiram ter seus direitos garantidos. É Né? paciência, né? E assim, persistência. É. Paciência e persistência. Ah, bom, o BPC é vitalício, né? Você acha que já explicou isso? Não é vitalício, né? Não, não é vitalício. A pessoa com deficiência faleceu, não passa para outra. Não, e outra coisa, agora, uma das coisas que agora veio com essa
com essa portaria 7 que está causando esse burburinho, é que agora eles falaram que você vai ter que fazer uma avaliação constante. Então, você passou, você conseguiu benefício, antigamente você só tinha que fazer a prova de vida, né? E agora não. Agora você vai ter que passar por avaliação constante sobre a pessoa com a deficiência. Inclusive tem um grande questionamento, porque às vezes a pessoa tem uma deficiência permanente, não tem como ela melhorar e ficar, estou bem agora. Tem alguns casos É, que ela pode evoluir, né? Assim, evoluir que eu digo, enfim, pode não que vá melhorar, mas assim, ela pode. pode evoluir, mas realmente, né? Dependendo da situação, é difícil. E quanto tempo que é esse prazo que você for uma avaliação constante? Em quanto tempo? Então, não foi determinado pela lei, ainda pela portaria. Deve sair alguma regulamentação nesse sentido. A portaria só Tá. fala que agora a avaliação é constante, né? E, inclusive, uma dos grandes questionamentos das pessoas que já recebem BPC é em relação à prova de vida. Por que é essa prova de vida? Uma vez por ano, a pessoa tem que ir ao banco, onde ela recebe o benefício, e provar que a pessoa está viva. Ah, mas tem que levar a pessoa? Não. O representante legal dessa pessoa, a mãe, leva os documentos da criança quando menor, quando tem curatela. No caso, se não tiver curatela, você vai ter que levar a pessoa com deficiência mesmo, você prova que a pessoa está viva e o benefício continua. Para que isso? Para evitar fraude. E se, não consigo, se a pessoa tem dificuldade de locomoção, tudo, daí você tenta ver uma maneira de você levar para essa pessoa. Se não, você tenta conversar, mas tudo tem um jeito, né? Uhum. É muita informação. Nossa, tem muitas coisas, né? Você não falou sobre o LOAS, eu acho que é bacana, né? A Hoje, diferença das duas. As aí eu duas. falei no É a mesma comecinho, coisa. Falou? Eu acho que eu não falei, lembro. BPC, Benefício da Prestação Continuada, é um benefício instituído pelo LOAS, que é a LOAS. Lei Orgânica de Assistência Social. Então, o LOAS é a lei que falou que o BPC existe, de uma maneira mais Só. simples. É a Só, mesma coisa, né? Na realidade. sim. Também é algo que confunde bastante, assim. As pessoas não E eu, sabem, né? não, e São. outra coisa. É uma coisa dos pais espertos. Sabe aquelas pessoas que pagam R$ 200 de pensão? Sabe aquela pessoa? Então, normalmente elas estão pedindo os documentos dos filhos para quê? Para comprar o carro com isenção fiscal. Então, o que que Você tá acontece? brincando? Sim, uma mãezinha, ela estranhou, nossa, o pai do meu filho sumiu há meses. Daí ele começou a pedir documento. Daí ela descobriu que o cara, que o pai da criança estava pedindo um carro com isenção fiscal. Daí o que aconteceu? Ele tinha renda alta, brecou e ela conseguiu brecar. Não é que o carro ia ser usado para a criança, ia ser usado para o pai. Entendeu? Sim. Por isso, às vezes as pessoas são penalizadas pela má fé de alguns. Uhum. Entendeu? E Com daí aqui, certeza. uma coisa muito importante aqui, ó. Boa noite. Me separei e fiz exclusão do meu ex no cadastro único. Preciso comunicar INSS? Não, não precisa, tá bom? Assim que você separar do seu ex, você comunica. Se atualizou o cadastro único, é lá o canal. Lembra que eu falei para vocês que agora os sistemas estão todos se cruzando? Às vezes, o período que ele é cruzado não é normalmente mensalmente, mas eles estão sendo sempre cruzados. Por exemplo, no auxílio emergencial, a gente descobriu quando cruza todos os sistemas. Por exemplo, tem um sistema de informação de seguro-desemprego, essas coisas, que é a cada 40 dias, não é 30. Entendeu? Tem várias coisas que a gente foi descobrindo, né? E Tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante. É necessário haver a interdição para receber o BPC? então, a interdição seria, no caso, a tutela, a curatela. Não, não precisa. Foi aquilo que eu tinha dito Que eu anteriormente. acho que eu acho que eu me afoguei na hora. Não escutei direito. Não, não. Não, Tá. porque a pessoa utilizou outra palavra. Interdição pode ser por meio da curatela ou da tutela. Tutela é quando, por exemplo, a criança com deficiência, os pais morrem, ou os pais morrem, e daí uma pessoa da família ou alguém adota essa criança, ela vai ter a tutela dessa criança. Ou vai ter a tutela dessa criança, então ela vai tomar as decisões da vida dessa criança. No Tá. caso, ela não vai adotar, ela vai ter a tutela. E a curatela é quando a pessoa completa 18 anos, para ela tomar. E isso, gente, deixando claro que é para tomar decisões em relação à parte financeira dela, em relação ao patrimônio. As outras coisas é a pessoa com deficiência que decide sobre isso. Inclusive, a LBI veio para falar sobre isso. Que quem decide é a pessoa, a voz é da pessoa com deficiência. Quem decide é a pessoa Explica com o que é deficiência. LBI.
LBI é A Lei lei brasileira. Brasileira de Inclusão. Às vezes nós falamos que ai, mas não tem direito. Existem direitos. O Brasil é um país onde existem muitos direitos da pessoa com deficiência. Mas há necessidade do quê? De políticas públicas. Mas, Letícia, o que é essa palavra difícil? Tem a ver com política? Não, tem um pouco, né? Políticas públicas é aquilo que o seu vereador, seu deputado federal, tudo eles têm que fazer para que aconteça o que está na lei. Então, para ver a escola, ele tem que construir a escola, ela tem que ter normas para essa escola. Isso são políticas públicas, ok? Tem várias aqui, mas eu acho que, né, já foi respondido. Se o BPC da minha filha, o BPC da minha filha está no meu nome, né? Tem que ser em nome dela, né? É da filha, do beneficiário, né? É sempre do beneficiário. Aí um grande questionamento que houve durante a antecipação do BPC e do auxílio emergencial foi que muitas mães, o cartão do benefício sai no nome da mãe. Por quê? Para facilitar o processo, para facilitar o saque e tudo. Mas o beneficiário é a pessoa com deficiência. Então, muitas mães entenderam que elas não tinham direito ao auxílio emergencial porque o cartão estava no nome delas. Foi difícil a gente passar a informação de quem era o beneficiário, era o titular, era o titular do BPC, é a pessoa com deficiência. E foi tão legal no grupo essa experiência, porque no começo as mães não acreditavam, estavam achando que eu estava falando balela, que não era verdade. Daí, o legal do grupo é que nós criamos multiplicadores, nós passamos informações e as próprias mães iam se informando. Então, muita gente, muitas mães do BPC, muitas mães com filhos com deficiência tiveram acesso ao benefício, foram atrás do benefício por conta dessa informação, porque elas achavam que, como o cartão estava o nome delas, elas não tinham direito a esse benefício. Então, foi um reconhecimento das mães que cuidam desses filhos com deficiência. E Com algumas certeza. delas, elas receberam a antecipação do BPC em nome do filho e receberam também o auxílio emergencial. Então foi uma grande Uhum. conquista, né? Olha, a gente tem 4 minutinhos. Tem uma pergunta aqui que não sei se vai dar tempo de responder, mas eu vou falar, né? É. Veja se a gente consegue. Dei entrada no BPC da minha filha em agosto de 2019 e até agora não saiu. Mas eu procurei a Justiça Federal, daí fizemos a perícia ontem. Quando demos entrada, estava desempregada. Aí mais abaixo ela informa assim: mas agora, nesse mês de setembro, comecei a trabalhar e o representante legal é o meu esposo. Eu quero a pensão vitalícia, pois enfim, porque a deficiência foi causada pelo Zika vírus. Ela coloca aqui. Ah, tá. O Zika é diferente, Uhum. porque o Zika existe essa pensão vitalícia para as crianças com Zika. As crianças nascidas entre 2016 e 2018 têm direito é tipo uma pensão vitalícia do Zika. É diferente, a Uhum. legislação não é o BPC, é uma legislação diferente. E ela tem esse direito mesmo. É uma pensão Ela vitalícia. é Nesse uma. caso, as crianças com deficiência causada pelo Zika vírus que tenham microcefalia do ano 2016 ou 2018, porque tem muita gente que me questiona, mas eu tenho um filho que tem 10 anos e ele tem microcefalia, ele tem direito? Não. São as crianças nascidas de 2016 a 2018. Existe uma lei específica que versa sobre isso. Tá bom? Interessante. Eu acho que a gente pode, né, aqui indo para o final, Virgínia, deixa só eu uma ver. dúvida aqui, a Mercedes Costa, eu poderia receber o auxílio emergencial mesmo recebendo o OAS? Pô, se a pessoa com deficiência recebia o OAS, era seu filho? Sim. Agora, se você é a pessoa com deficiência, você não receberia o auxílio emergencial, ok? Isso vale a pena falar também. Ó, nós mães Hum. especiais, né, temos direito a algum salário? Não, não tem direito a nada. Por isso que aquela orientação que eu tinha falado de recolher o INSS de 5% do salário mínimo como dona de casa. É uma opção para você se resguardar no futuro, Exatamente, por segurança, né? por segurança, ok? A Núbia perguntou se ela vai ter direito. Isso sobre o Zika vírus, né? Não É, entra em outro assunto, né? é outro assunto e como já tem advogado constituído, a melhor coisa é você perguntar qual a orientação do seu advogado. Mas vale a pena falar sobre isso, que é uma coisa que é verdade, que as Uhum. crianças que nasceram com microcefalia causadas pelo Zika vírus têm direito a essa pensão, mas daí é uma outra lei que não é a lei do BPC, ok? Que é uma pensão Joia.
ok? Bom, deixa eu agora dar um recadinho aqui. Pessoal, né, quem estiver aqui, por gentileza, sigam as redes sociais, né, tanto do Crianças Especiais quanto da Mundo Adaptado. Tem muita informação bacana lá dentro, das duas. Essa live ela não vai ficar gravada no Instagram, ela vai ficar gravada no nosso site, que é mundoadaptado.com.br. Então, quem quiser acessar, né, e de repente divulgar, ela vai estar lá dentro. E é isso, Letícia. Eu agradeço muito você e pode falar o que você quiser aqui para a gente finalizar. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção essa noite, pela presença de vocês. É uma honra poder fazer esse trabalho para vocês. Há muitos anos, né? Já faz esse ano a gente trouxe essa live porque esse ano nós completamos 5 anos de página. Muito obrigada. Eu vou fazer um agradecimento, muito obrigada pro pessoal do Instagram, mas eu vou fazer um agradecimento hoje especial. Essa live foi especialmente pensada para vocês. A gente nem estava mais fazendo mais live na página, mas a gente merece todo o respeito, toda a gratidão para todos vocês. Nós somos 3 milhões aqui. Nós somos 234 mil aqui, mas nós somos 3 milhões de pessoas que estamos, pessoas do mundo inteiro. Isso que eu ia Então, falar, gente do mundo inteiro. graças, thank you, danka, merci. Obrigada, só sei falar nessas línguas, obrigada. Vai Mas terminar, 22 obrigada. segundos. Então tá bom, gente. Muito obrigado, pessoal do Instagram também, tá? Obrigada, gente.